Louvamos a Deus, irmãos, pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor para prestar culto, porque Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa reverência. E hoje nós temos uma palavra aqui no Salmo de número 82. Gostaria que todos abrissem suas Bíblias. Também agradeço a Deus o privilégio de a gente poder estar gravando esta palavra e depois a gente vai colocar no canal da igreja no YouTube. Nós vamos estar também depois no Facebook e no WhatsApp da igreja. E a gente tem tido algum retorno, as pessoas que estão revendo essa palavra nas suas casas. Esse salmo, na verdade, é um salmo onde diz que Deus é juiz de todos, mas ao mesmo tempo este é um salmo de louvor. É interessante, fala de prestação de contas, mas ao mesmo tempo um salmo de louvor. Diz assim a palavra, este é um salmo de Asaf. Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses, Ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Verso 3: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Verso 4: socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Verso 5: eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Verso 6: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Verso 7: mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Verso 8: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Na verdade, esse salmo, como o próprio texto ele é muito claro, ele traz aqui palavras de julgamento, palavras que são até certo ponto esclarecedoras. E aqui Deus chama a atenção que Ele vai poder julgar, e Ele pode julgar todas as pessoas, sejam eles reis, autoridades, juízes, E aqui a palavra, ela está deixando para nós o entendimento que Deus não se agrada dos juízes injustos, juízes que se acham que são deuses. E aqui tem um recado que a gente pode fazer aqui as nossas avaliações, e não pensem vocês que quando as autoridades eles extrapolam e eles passam dos limites pelos quais eles são ali obrigados a cumprir. Por exemplo, nosso país tem as suas leis que estão registradas em um livro, que é a Constituição Brasileira, e ali todas as pessoas, sejam os presidentes, seja o Supremo Tribunal, seja os promotores, juízes, todas as autoridades, eles têm ali um padrão para cumprir. E quando aqueles que estão lá no topo se acham que eles podem passar por cima da própria Constituição, eles estão fazendo algo que é injusto.
E aqui, esse texto fala exatamente dos juízes injustos. Este salmo ele foi escrito pela família de Asaf. Asaf, quem era Asaf? Ele era o líder dos músicos no templo de Deus, de uma família que foi escolhida para cuidar dessa parte importante, que é a adoração no templo. E Asaf era um desses líderes, né? E esse salmo ele vai trabalhar no seguinte: aqui o salmo está pedindo que seja evocada uma visão de Deus presidindo todas as coisas. Deus é o Deus Supremo que preside o seu tribunal celestial. E aí Deus designa no Antigo Testamento os profetas, que eram os porta-vozes. Até mesmo os profetas estavam sujeitos à autoridade especial de Deus. Por isso que quando você tem na Bíblia alguns textos que o próprio Deus ele pôde fazer uma revisão de um decreto supremo, o supremo dos supremos, quando ele mandou o profeta Isaías, né, levar uma palavra de julgamento, de prestação de conta a um rei, ele levou a palavra, assim diz o Senhor. Era um decreto, mas depois ele revoga esse decreto e dá outro. Quando ele ouviu a oração e viu as lágrimas de Ezequias, ele mandou o profeta voltar e dizer que ele daria mais 15 aninhos de vida. 15 aninhos de vida. E aqui a gente vai encontrar muitos textos fabulosos. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele teve uma visão muito importante, e ele escreveu lá assim: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então aqui Deus está sendo colocado como grande rei e o juiz de toda a terra. E o bom é a gente dizer que esse Deus Todo-Poderoso, ele ama a justiça. E ele desagrada daqueles que torcem a justiça ou quebra, né, esses valores, pois ele é o juiz de toda a terra. O Salmo 99, versículo 4, está escrito: Rei poderoso, amigo da justiça, julga as nações com retidão. Né? Então a gente vai perceber que Deus ama a justiça. O Salmo, capítulo 9, versículo 8, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Retidão. Então Deus, ele gosta das coisas corretas e ele realmente pune aqueles que estão transgredindo uma ordem pré-estabelecida. Voltando aqui ao Salmo 82, gostaria que vocês conferissem aí, né? Este salmo é visto como uma prestação de conta da parte dos responsáveis pelo descuido de uma defesa justa contra os fracos e oprimidos na terra. Então, quando alguém, uma autoridade, né, começa a oprimir o povo, não pensem vocês que Deus deixa impune. Deus julga toda a terra. E acontece algumas coisas hoje que as pessoas estão querendo mandar, as autoridades querem mandar até onde não lhe é permitido. Principalmente a igreja cristã, ela
está estabelecida para ter uma ordem, obedecer uma ordem divina que está na Constituição divina, que é a Bíblia Sagrada. E aí, quando você vê mesmo pessoas, pode ser pastores, autoridades espirituais, que vêm querer distorcer a Bíblia, pode acreditar, essas pessoas também são punidas. São punidas. Não fiquem vocês pensando que Deus é aquele que deixa para lá, não faz as suas correções. Não, Ele faz. Há uma interpretação aqui que vem lá dos rabinos, muito antiga, quando aqui fala em deuses. Aqui a gente vai encontrar no versículo 1 do Salmo 82, Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses Ele julga. Versículo 6, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Isso aqui tem uma profundidade teológica, né? Mas ao mesmo tempo está dizendo que nós fomos criados por Deus, dentro de nós tem uma centelha divina, que é o Espírito, o sopro de Deus, né? Nós fomos feitos seres viventes, mas a alma e espírito, dentro da teologia, a gente vai entender que são coisas que vêm de Deus. Como é que Deus fez? Ele pegou o pó da terra, fez um boneco e depois Ele deu vida. Então, aqui esse versículo está dizendo que as pessoas, aqui o Salmo está dizendo, são deuses nesse sentido. Nós temos a centelha divina. Então, aqueles governantes que são investidos de autoridades e começam a fazer as coisas erradas, aí esses tais querem ser superiores aos deuses, e esse texto fala exatamente isso, jogando aos juízes que se achavam deuses, mas não respondendo como manda a Constituição divina, que é o seu manual. E eram juízes que se tornaram, saíram dos trilhos, tornaram-se juízes iníquos, e haviam muitos deles, não eram poucos. Muita gente hoje, muitos líderes até religiosos, se colocam como deuses, querem ser, poderes ilimitados. O Rei das Nações, que então estimulam este falso conceito de que eles são verdadeiramente divinos, podem tudo, eles estão errados, porque a palavra diz que eles têm que governar com justiça, e quando eles desprezam a justiça, estão sob o foco da justiça divina que os põe. Há muitos intérpretes aqui, quando fala que vocês são deuses, como diz o versículo 1 e o 6, são os seres divinos em cujos nomes os reis alegavam governar. Eles deturparam isso, e aí começaram para a idolatria, dizendo que estavam governando em nome de deuses, que existiam tantos lá no Antigo Testamento, como Baal, Azerá, os Balaíns, E o Salmo de número 95, versículo 3, diz assim: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Aí está entre aspas. Então aqui, de qualquer maneira, os governantes, e
os juízes daqueles tempos, né, estavam diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o juiz de todos. E aí, nós vamos entender o seguinte: o que esse salmo ele está tratando? Versículo 2, ele diz: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defende o direito dos fracos, defenda o direito dos fracos e dos órfãos. Faça justiça aos aflitos e desamparados. Socorra os fracos necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Estamos vivendo dias que parece que as coisas se inverteram. Essa pandemia teve tanta aberração, tantas coisas que a gente ficou assim até assustado, né? Pessoas presas, andando na rua por algum motivo, o governador, o prefeito não gostou, mandava prender, né? E soltaram aqueles que estavam pagando alguma dívida. Milhares foram colocados na rua. Então, quer dizer, se estavam soltando quem estava preso, por que ia prender quem estava solto? Dá para entender um negócio desse? Então, voltando aqui, né, Deus os acusa de absorver, de soltar os culpados e favorecendo isso aos ímpios, aqueles que merecem ser corrigidos. É uma advertência. Eu pergunto, será que hoje, no nosso país, está acontecendo injustiças? Aí vocês façam as suas avaliações. Qual a tarefa dos reis? A mais importante, a primordial dos reis e juízes, era proteger os fracos, aqueles que tentavam explorá-los, oprimi-los, tinha que ser, e era corrigido por Deus. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. Provérbio 31, 8 e 9. Diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. E aí a Bíblia, ela tem muitas informações sobre isso. O profeta Isaías, ele deixou registrado em seu livro, no capítulo 11, versículo 4. Ele fala de um reino que viria e julgaria com retidão, julgará os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, julgando com retidão e justiça. Isaías 11, versículo 4. Também nos dias lá do profeta Isaías, faltava essas qualidades nos governantes, mas que haveria um reino que não julgaria pela aparência, nem decidiria de uma forma injusta. O profeta Jeremias, ele escreveu em seu livro, no capítulo 22, versículo 3. Se você for analisar, ele fala desse mesmo assunto, já agora o profeta Jeremias, 22, 3. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente. Gente, isso é a palavra de Deus, tá?
é o manual do fabricante, a Bíblia. E aí você vai para o Antigo Testamento, tem muitos textos no Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento ele é muito incisivo sobre isso. Tiago apresenta, assim, em termos bem semelhantes, e ele então procura mostrar como deve ser um relacionamento correto com Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27, olha o que está escrito: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Sabe qual é? Cuidar dos órfãos e das... Ok. Em suas dificuldades. E não se deixem corromper pelo mundo. Mundo aqui está dizendo o seguinte: não é a natureza, que é bela, majestosa, só é mal cuidada, mas está falando aqui da humanidade na sua corrupção e na sua rebelião contra Deus. Ou seja, o distanciamento de Deus leva à injustiça, injustiça essa que Deus não aprova. Salmo 82, 5. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Irmãos, isso aqui é profundo, é profundo. Nada sabem, nada entendem. Deveriam aqui ter tido parte na sabedoria de Deus, mas se afastaram de Deus, estão totalmente distantes do verdadeiro entendimento das questões justas, questões éticas, que trazem uma harmonia, uma ordem moral, que é proposta para um governo justo. E aí a gente vai entender que a igreja tem a obrigação de seguir estes preceitos, porque a igreja ela é classificada como o reino de Deus estabelecido na terra. Se uma igreja comete injustiça, está também sujeita às punições de Deus. Hoje, eu vejo com grande preocupação uma certa confusão religiosa. Confusão esta que você mesmo pode ver claramente. É só pegar um carro e andar pela saída do governador. Você vai encontrar aqui, sem exagero, aproximadamente 100 denominações diferentes. Vocês estão brincando? Achando que eu estou inventando? Você pode contar. Hoje existem coisas que a gente fica assim: meu Deus, como é que pode? Hoje existe uma igreja batista aqui, a 200 metros tem a outra, aí vem uma outra denominação, vai lá no meio, a 50 metros, bota um templo também enorme. E aí você vai no Morro do Dendê, você vai encontrar poucas igrejas lá. Aí você pega o mapa do Brasil, que é metade da América do Sul, você vai encontrar muitas cidades inteiras com 100 mil habitantes, 50 mil, que não tem uma igreja evangélica. Irmãos, alguma coisa parece que está errado. Alguém que tem uma rede de televisão de nível canal aberto para o Brasil todo, que tem uma grande audiência, vai abrir igrejas grandes nas capitais. Tem aí um líder que
já está com quase 200 igrejas, mas ele não vai para o interior, vai para as capitais. Aí bota um templo lindo, um templo majestoso, poltronas confortáveis, que você senta ali quase que dorme, aparelho de som de primeira, ministério de louvor, classe A, ar-condicionado. Qual membro que não gosta disso? E aí aquelas igrejinhas pobrezinhas que estão ali, vivendo com dificuldade, pagando a despesa e tal, a maioria desses membros vão para lá e deixam as igrejinhas pequenininhas, mais fragilizadas ainda. Irmãos, eu não estou acusando ninguém, só estou citando, tá? Todos os fundamentos da terra estão abalados, ou seja, vacilam. Sabe o que Deus faz? Deus dá a todos nós uma coisa muito importante, dá autoridade para você agir, chama-se livre-arbítrio, mas você também é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelos seus atos. Quando Deus criou esse mundo, Ele chamou o primeiro casal: vem cá, vocês aqui vão ser meus mordomos, tomem conta disso aqui. Então muitas vezes a gente pensando, mas por que Deus... Não, Deus deixa, dá corda, mas depois vamos prestar conta. Quando há injustiça, diz aqui que os fundamentos da terra vacilam, se fragilizam, estão abalados. Quando homens desse tipo, que não seguem os desígnios de Deus no governo com retidão, toda a ordem estabelecida num país, numa cidade ou num município, ela é esfacelada. As coisas ficam sem uma ordem. E aí você vê aqui o Salmo de número 11, Salmo 11, versículo 3, diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É uma pergunta. Aqui eu vejo uma espécie de lamento, que foi no verso 3 do capítulo 11 de Salmo, pelos sacerdotes que estavam sendo punidos, sendo caçados como aves, né? Sendo caçados com flechas, uma espécie de lamento. O surgimento poderoso do mal, quando assim acontece, parece indicar que os justos já não podem mais fazer com que essa ordem seja estabelecida. Quando o bem começa a triunfar sobre o mal, é uma tragédia. Todos sofrem, todos sofrem. O Salmo 75, versículo 3, diz assim: quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas, diz o Senhor. Glória a Deus por isso. Deus age quando as coisas começam a virar um caos. Deus intervém, e às vezes a gente vê notoriamente isso acontecer, tá? Quando uma autoridade quer tomar o lugar de Deus, é tão fácil. Deus faz um jeito e bota outro no lugar. Olha, quando por causa do surto das potências malignas parece ter se expandido toda a ordem moral do mundo, mesmo assim, Deus age e garante a estabilidade. Deus mantém, irmãos, a estabilidade da ordem mundial. Nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Tudo está no controle absoluto do Deus Todo-Poderoso. Isso nos deixa, confortados, né? Sabendo que quando os governantes começam a fazer as coisas erradas, a queda deles está muito próxima.
Vamos finalizar aqui, Salmo 82, versículo 7. Diz assim: vocês têm aqui uma condicional. Vocês morrerão como simplesmente mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Está dizendo que não existe ninguém que se acha todo poderoso e que se quer colocar no lugar de Deus. Está querendo cair, viu? Vou pedir à irmã, deixa a irmã mais, por favor. Está quase caindo aqui, vai cair, vai. Ela vai, a irmã Raibanda já vem aqui, tá? Pode ajeitar aqui que está quase caindo, eu percebi aqui. É assim, olha, até um bom exemplo, né? Quando as coisas começam a cair, precisa alguém consertar, que não dá uma quebra, né? Desmorona, e as coisas, né? Salmo 82, versículo 7, fala que todos morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Então, por mais imponente, por mais exaltada que seja esta posição, esses que se colocam no lugar de deuses e se corrompem, são corruptos, serão abatidos pelo mesmo julgamento que todos os homens haverão de passar. E aí diz que eles então cairão por terra. Versículo 8 diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações a ti pertencem, todas as nações, todas elas. Aqui o salmista, ele tendo visto a perspectiva reservada para um futuro, ele então ora a Deus para que venha julgar sem demora, a fim de que o reino que é perfeito, que é correto, o reino de Deus, venha rapidamente ao mundo e então faça com que a justiça seja feita. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele usou a sua defesa lá naquele julgamento que ele teve em João capítulo 10, 36, a parte B. Palavra de Jesus: por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Sabia que Jesus foi acusado quando ele disse que ele era filho de Deus? Ele é Deus. Aí, o que estava julgando rasgou as suas vestes, blasfemou. Então ele disse assim: olha, se uma pessoa que é um ser humano simples, pode ser apresentado como deuses, entre aspas, porque tem a centelha de Deus, como Salmo 82, versículo 6, quanto mais ele que foi o Emanuel, Deus conosco, e desceu aqui para trazer uma ordem ao caos que existe. Então Jesus, ele estabeleceu o seu reino neste mundo. Esse reino está em nós, e a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado, porque esse reino estabelecido na terra pelo Senhor Jesus, ele é justo e é verdadeiro. Não pode haver nenhuma coisa que desagrade ao Criador. E aí eu faço essa pergunta, finalizando aqui, até escrevi, né? Você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa manhã, ou que está ouvindo essa gravação, você se sente responsável pela defesa e proteção do fraco e do necessitado? Sabia que você também é responsável para cuidar dessas coisas? Quem aqui sente prazer em ajudar o próximo? Olha, isso é uma virtude que vem de Deus. Prazer de fazer alguma coisa por aquele que está fragilizado,
precisa de uma ajuda. E a minha oração aqui nesta manhã, que Deus nos abençoe, de uma forma que nos faça instrumentos bem afinados, para abençoarmos vidas que foram pensadas para serem adoradores de Deus. Que você esteja consciente que há um juiz, que é juiz de todos, que está dando um olhar para todos nós. Deus está vendo tudo que a gente faz, até o que a gente pensa, tá bom? Vamos terminar o culto desta manhã adorando a Deus, o hino 236, convido o Ministério de Louvor. Eu quero dizer muito obrigado, irmãos, e no final desta palavra nós vamos ter a escola bíblica dominical, estudando aqui o livro do Apocalipse. 236. Abra o seu cantor. 236. Esse hino tem uma mensagem muito interessante. O coração que está atribulado, está triste, encontra alívio, encontra abrigo em Cristo, que traz consolo e paz ao coração. Agora está completa a orquestra, mini orquestra. Se puder ficar de pé, solta a voz, adoração ao nome do Senhor. Segura aí, Mondamião, vamos lá? Atribulado coração, em Cristo alívio encontrará. Consolo, paz e seu perdão, se nele tu receberás. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, vida nova de gozar.
Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã. Eu quero, Senhor, dizer, é um grande privilégio poder te adorar, te servir, Senhor, mas nós te pedimos nesta manhã, dá-nos sempre essa convicção que precisamos viver neste mundo, praticando a justiça, com retidão, Senhor, abençoando vidas, porque esta foi a ordem dada por Jesus, para amar as pessoas, independentemente de como elas estão, porque nós somos, sim, responsáveis para levar uma mensagem de boas novas àqueles que estão, muitas vezes, em aflições, em lutas. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês.